A minha admiração pela Campagnolo é que ela é muito autêntica, cristalina, transparente. Eu gosto de gente assim. Embora até concorde com as suas ideias, mas mesmo que discordasse, eu acho que a pessoa sendo autêntica, sincera no que formula, já é um belo caminho andado. Mas, Ana Campagnolo, muito grato pela tua presença aqui, é uma alegria o debate por Santa Catarina ser abrilhantado pela tua presença. Eu faria uma primeira pergunta. Qual a diferença do primeiro ano de Carlos Moisés para o primeiro ano de Jorginho Melo, considerando que Campagnolo se elegeu com Moisés e com Jorginho na esteira do bolsonarismo? Muito boa tarde. Boa tarde, Prisco. Olha, eu acho que o único erro, o erro fundamental do ex-governador Moisés, que tirou dele a reeleição, o que é muito impressionante, né? Porque você já tem a máquina na mão e um número muito assustador de prefeitos. A gente fez campanha para o governador Jorginho, com prefeitos amigos pessoais, até adversários de política, né? De partido, até que apoiavam o Moisés ou outro. E a gente se espantava, a quantidade de prefeitos que dizia, mas eu estou com Moisés. E a gente tentava argumentar, mas o povo não está com Moisés, prefeito. Veja bem, tem até o caso de um prefeito muito amigo meu, que as duas filhas, a família dele toda, era muito bolsonarista, mas o prefeito, na condição de gestor, era apoiador do Moisés. E era muito engraçado conversar com a família. E esse cenário se estabeleceu, o Moisés tinha a máquina, ele tinha o recurso, Santa Catarina é um estado próspero, é um estado pujante, e que com o selo bolsonarista é só não fazer nada errado, que a eleição está praticamente garantida, a reeleição. O que aconteceu com o governador Moisés foi que, claro que toda eleição tem dois méritos, né? O mérito, no caso dos bolsonaristas, tem o mérito do presidente Bolsonaro. Na minha primeira eleição, eu fiz uma votação muito expressiva, graças ao Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro, que é muito meu amigo mesmo, e que na véspera da eleição, assim, no sábado à noite ou sexta, não me recordo, ele publicou: minha candidata em Santa Catarina é essa. Isso com certeza determinou a minha vitória, e eu devo muito à família Bolsonaro. Isso é realmente importante, mas existe também a construção que você faz a partir disso. E o Moisés, talvez pela resistência que o presidente Bolsonaro teve, que eu amo o presidente Bolsonaro, mas como muitas pessoas, né? Ele tem uma personalidade forte e decisões que ele não gosta de voltar atrás, é bastante teimoso em algumas coisas, e ele não quis acolher o governador Moisés, os senhores lembram disso, né? Na primeira eleição. Não quis acolhê-lo de primeira mão, assim. Não conhecia, não conheço, não vou apoiar. E é legítimo. E houve, então, um desconforto muito grande, foi muito difícil a gente conseguir fazer o Bolsonaro fazer um vídeo com Moisés, e, enfim. Claro que isso não saiu na imprensa, isso era dos bastidores, né? Mas não foi muito fácil. E eu acho que isso deixou o nosso ex-governador um pouco chateado e com a impressão de que ele teria feito os seus votos e que a importância do Bolsonaro para os votos dele, para se eleger governador, era menor. Ele diminuiu essa importância no seu coração, provavelmente, né? Na sua formulação. E aí começou a fazer declarações, né? Eu não sou um mini Bolsonaro, vocês lembram disso? Inclusive a imprensa que noticiava. Ia querer se afastar do presidente Bolsonaro e começou a tomar decisões muito ruins. O Jorginho, o governador Jorginho, por exemplo, ele tem que lidar hoje com 11 deputados, muito diferentes, né? A gente tem um deputado que veio do PV, dois deputados ali que lutam muito pela causa animal, outros que são da Polícia Militar, outro que é da Polícia Civil, não é fácil articular isso, mas o governador Jorginho faz isso muito bem. O Moisés tinha apenas 6 deputados, e ele errou muito, porque não percebeu quais desses deputados eram mais ideológicos, que no caso era o deputado Lima, o Gessé e eu. E ele não conseguiu fazer um mínimo agrado a esses 3 deputados, que são os mais ideológicos. E ele subestimou o poder da ideologia na eleição em Santa Catarina. Então, os primeiros episódios começaram a acontecer. O Gessé tirou a foto do governador, lembra? Fez uma brincadeira, botou o Moisés de castigo. Ele não levou na brincadeira, faltou um tato com seu próprio partido. No meu caso, ele pediu a minha expulsão do partido, a deputada, que ele não tinha como prever,
mas no ano seguinte já a própria imprensa divulgou que eu era a deputada mais influente nas redes sociais. Em 2020 eu já tinha batido o número dos senadores e governadores da internet, governadores e senadores todos juntos, eu tinha mais alcance que eles. Então ele errou, porque se ele tivesse feito agrados à ala ideológica do seu próprio partido, se tivesse engolido o orgulho, não é tranquilo, não é fácil também, você ser preterido, você ter dificuldade de conseguir um apoio, mas na política é assim, né, Prisco? Você já viu, tem uma eleição que você sai brigando com o candidato, na outra ele é teu vice. Faltou esse tato. Então, o grande erro do governador Moisés foi ter se afastado da pauta ideológica que o elegeu e ter pensado que foi eleito pela expectativa de ser um bom gestor. Isso ainda impera no Brasil. Muitas pessoas ainda pensam que, por exemplo, Tarcísio é um excelente gestor, foi um excelente ministro na pasta dele, mas tem muito menos apelo que o Bolsonaro. E acho que a imprensa, as pessoas, os políticos precisam entender que nós estamos falando agora de uma população que escolheu um presidente que falava sobre família, pátria e Deus. E até o próprio Bolsonaro, né, diminuiu, por exemplo, o número de ministérios, economizou em muitos setores, demitiu, né, excluiu cargos, aonde ele quis fazer uma gestão mais limpa e tal. Mesmo isso, o povo não lembra, não recorda e não valoriza. O que o povo tem valorizado agora é a marcação ideológica. E foi nesse ponto que o Moisés errou, e o Jorginho tem acertado perfeitamente, tem uma abertura muito grande para isso, ele não compreende absolutamente todas as pautas que todos os 11 deputados levam para ele, mas ele tem um carinho especial de tentar entender o que a gente está falando, e olha, eu vou fazer o possível. Você lembra que o governador Moisés, por exemplo, fez a taxação verde, não é? Você lembra disso? Deixou toda a Assembleia contra ele. Foi um passo que, no meu entendimento, foi uma extrema imaturidade. E olha que eu era a mais imatura dali, a mais jovem. Mas como que você toma uma medida dessa sem consultar absolutamente ninguém do seu partido e ninguém de nenhum outro partido? Ficou 40 contra o governador, não é? Agora,